O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Introdução. Durante toda a minha vida tive dificuldades para falar em público, mesmo quando estava atuando em filmes. Antes de minhas cenas, ficava fisicamente doente. Assim como meu implacável medo de falar em público, pode-se imaginar como fiquei empolgado ao ouvir que Anthony Robbins, o homem que transforma medo em poder, podia me curar. Apesar de estar excitado ao aceitar o convite para encontrar Tony Robbins, não consegui evitar o sentimento de dúvida. Ouvira falar da neurolinguística, ou seja, da programação neurolinguística e outros métodos nos quais Tony é um perito reconhecido. Mas no todo eu gastara inúmeras horas e milhares de dólares procurando ajuda profissional. E os profissionais anteriores haviam me dito que, por ter meu medo se desenvolvido durante anos, não deveria esperar uma cura rápida. Marcavam consultas semanais de retorno para trabalhar meu problema indefinidamente. Quando encontrei Tony, fiquei surpreso por ele ser tão grande. É muito raro encontrar alguém mais alto do que eu. Ele tinha cerca de 1,90 m de altura e pesar mais de 100 quilos. Tão jovem, tão grande, sentamo-nos e eu estava extremamente nervoso quando começou a fazer perguntas sobre o meu problema. Perguntou-me então o que eu queria e como eu queria mudar. Parecia que minha fobia levantara-se para se defender, para evitar que acontecesse o que estava acontecendo. Mas a voz de Tony era suave e comecei a escutar o que estava dizendo. Comecei a reviver meus sentimentos de pânico quando ao falar em público. De repente, substituí-los por novos sentimentos, originados por energia e confiança. Tony fez-me voltar na memória para uma ocasião em que eu estava no palco fazendo um discurso bem-sucedido. Quando eu falava naturalmente, Tony dava-me âncoras. Âncoras são coisas a que eu posso recorrer para reforçar meus nervos e confiança enquanto falo. Você verá sobre elas ainda neste livro. Permaneci com meus olhos fechados cerca de 45 minutos, durante a entrevista enquanto eu ouvia Tony. De tempo em tempo, ele tocava meus joelhos e mãos, dando-me as tais âncoras, âncoras físicas. Quando terminou, levantei-me. Nunca havia me sentido tão relaxado, calmo e em paz. Não tinha sentimento de fraqueza. Agora sentia-me bastante confiante para fazer o show de televisão de Luxemburgo para uma possível audiência de 450 milhões de pessoas. Se os métodos de Tony Robbins fizerem tão bem aos outros como fizeram para mim, então todas as pessoas do mundo serão beneficiadas. Temos pessoas na cama com seus pensamentos fixos na morte. Seus médicos disseram-lhe que tem câncer e elas ficaram tão perturbadas que seus corpos estão cheios de tensões. Agora, se a fobia de minha vida toda pôde ser eliminada em 1 hora, os métodos de Tony devem também ser válidos para todos aqueles que sofrerem alguma espécie de doença, seja ela emocional, mental ou física. Eles também podem ser libertados de seus medos, tensões e ansiedades. Penso ser muito importante que não nos demoremos mais. Por que você deve ter medo de água, altura, falar em público, cobras, patrões, fracasso ou morte? Agora eu sou livre e esta obra pode lhe oferecer as mesmas opções. Estou certo de que Poder Sem Limites será um sucesso porque ele faz mais do que eliminar medos, ensinando as causas de todas as formas de comportamento humano. Ao assimilar as informações deste livro, você terá o controle completo de sua mente e corpo, e assim de sua vida. Sir Jason Winters, autor de Killing Cancer. Sucesso. Rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você existiu, isso é ter tido sucesso. Ralph W. Emerson. Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Parte 1. Modelando a excelência humana. A riqueza dos reis. A grande finalidade da vida não é reconhecimento, mas ação. Thomas Henry Huxley.
Durante muitos meses ouvira sobre ele. Diziam que era jovem, saudável, rico, feliz e bem-sucedido. Eu tinha de ver por mim mesmo. Olhei-o bem de perto quando saiu do estúdio de televisão e segui-o durante as semanas seguintes, observando como aconselhava a todos, do presidente de um país a uma pessoa com fobia. Vi ele argumentar com dietistas, preparar executivos e trabalhar com atletas e crianças com problemas de aprendizagem. Parecia incrivelmente feliz e muito apaixonado por sua esposa, enquanto viajavam juntos pelo país e por outros países do mundo. E quando terminaram, tomaram um jato de volta a San Diego para passar uns poucos dias no lar com a família, no castelo que contempla o Oceano Pacífico. Como é que esse homem, de apenas 25 anos, com educação de grau secundário, pode ter realizado tanto em tão curto espaço de tempo? Afinal, esse era o rapaz que há somente 3 anos atrás morava em um apartamento de solteiro de 37 metros quadrados e lavava seus sapatos na banheira. Como foi que se transformou de uma pessoa extremamente infeliz, com quase 14 quilos de excesso de peso, amizades difíceis e perspectivas limitadas em uma pessoa realizada, saudável, respeitada por sua individualidade, com grandes amizades e oportunidades para sucesso ilimitado? Tudo parecia tão incrível e, no entanto, o que mais me espantou foi que percebi que ele era eu. A história dele era a minha própria história. Por certo, não estou dizendo que minha vida é o sucesso com o que cada um sonha. É óbvio que todos nós temos diferentes sonhos e ideias sobre o que queremos criar para as nossas vidas. Além do mais, tenho muita certeza de que aquilo que você é, onde vai e o que possui não são a verdadeira medida para o sucesso pessoal. Para mim, sucesso é o processo contínuo do esforço para tornar-se maior. É a oportunidade de continuar crescendo emocional, social, espiritual, fisiológica, intelectual e financeiramente, enquanto se contribui de alguma forma positiva para os outros. A estrada do sucesso está sempre em construção. É um caminho que avança, não um fim a ser alcançado. O objetivo de minha história é simples. Aplicando os princípios que você aprenderá neste livro, fui capaz de mudar não só a maneira como me sentia a meu respeito, como também os resultados que estava conseguindo em minha vida. E consegui fazer isso de uma maneira maior e mensurável. A finalidade deste livro é compartilhar com vocês a diferença que fez a mudança de minha vida para melhor. Espero com sinceridade que as técnicas, estratégias, práticas e filosofias ensinadas nessas páginas sejam tão eficientes para você como foram para mim. O poder de transformar magicamente nossas vidas nos nossos maiores sonhos permanece aguardando dentro de nós, e é a hora de liberá-los. Quando olho para a decisão por meio da qual pude tornar meus sonhos em minha vida atual, não posso deixar de sentir um quase inacreditável sentimento de gratidão a respeito. No entanto, com certeza estou longe de ser o único. O fato é que vivemos numa época onde muitas pessoas são capazes de conseguir coisas maravilhosas quase do dia para a noite, de alcançar sucessos que seriam inimagináveis tempos atrás. Veja Steve Jobs. Era um garoto de jeans sem dinheiro que considerou a ideia de um computador doméstico e ergueu a empresa Fortune mais rápido do que qualquer pessoa na história. Veja Ted Turner, pegou um artigo que mal existia e criou um império. Veja pessoas na indústria de diversão como Steven Spielberg, Bruce Springsteen, ou homens de negócio como Lee Iacocca ou Ross Perot. O que eles têm em comum? Além de prodigiosos e espantosos sucessos, a resposta é clara: poder. Poder é uma palavra muito emocional. As reações das pessoas diante dela variam. Para algumas, o poder tem uma conotação negativa. Umas cobiçam o poder, outras sentem-se tentadas por ele como se fossem alguma coisa venal ou suspeita. Quanto poder você quer? Quanto acha que é certo obter ou desenvolver? O que o poder significa realmente para você? Não encaro o poder em termos de conquistar pessoas. Não penso nisso como alguma coisa para ser imposta. Também não estou advogando que você deva.
Essa espécie de poder raramente dura, mas você deve perceber que o poder é uma constante no mundo. Você modela as suas percepções, ou alguém as modela para você. Você faz o que quer fazer ou cumpre os planos que alguém faz para você. Para mim, o poder supremo é a habilidade de produzir os resultados que mais deseja e criar valores para os outros no processo. Poder é a habilidade de mudar sua vida, de dar uma forma às suas percepções, fazer com que as coisas trabalhem a seu favor e não contra você. O poder verdadeiro é compartilhado, não imposto. É a habilidade de definir as necessidades humanas e resolvê-las, tanto as suas como as das pessoas que lhe são caras. É a habilidade de dirigir seu próprio reino pessoal, seu processo de pensamento, seu comportamento. Assim você consegue, com compreensão, com precisão, os resultados que deseja. Através da história, o poder de controlar nossas vidas tornou muitas formas diferentes e contraditórias. Nos tempos primitivos, poder era simplesmente uma questão de fisiologia. Aquele que fosse mais forte ou mais rápido tinha o poder de dirigir sua própria vida, assim como daqueles à sua volta. Com o desenvolvimento da civilização, o poder resultava da herança. O rei, cercando-se com os símbolos de seu reino, governava com autoridade inconfundível. Outros podiam conseguir poder por sua ligação com ele. Então, no começo da era industrial, capital era poder. Aqueles que tinham acesso a ele dominavam o processo industrial. Todas essas coisas ainda são válidas. É melhor ter capital do que não tê-lo. É melhor ter força física do que não ter. No entanto, hoje uma das maiores fontes de poder é derivada do conhecimento especializado. A maioria de nós já ouviu dizer que estamos vivendo na idade da informação. Já não somos fundamentalmente uma cultura industrial, mas de informação. Vivemos numa época em que novas ideias, movimentos e conceitos mudam o mundo quase que diariamente, quer sejam profundos e de importância, físicos ou mundanos, como um hambúrguer mais bem vendido. Se há alguma coisa que caracteriza o mundo moderno, é a corrente maciça, quase inacreditável, de informação e, pois, tal, de mudança. Essa nova informação vem a nós através de livros, filmes, chips de computador, como uma tempestade de dados para serem vistos, sentidos e ouvidos. Nessa sociedade, aqueles com a informação e os meios de comunicá-la têm aquilo que o rei costumava ter, poder ilimitado. Como John Kennedy escreveu certa vez, dinheiro é o combustível da sociedade industrial. Mas na sociedade da informática, o combustível, o poder, é o conhecimento. Vê-se agora a estrutura de uma nova classe dividida entre aqueles que têm informação e os que devem atuar na ignorância. Esta nova classe não tem seu poder no dinheiro ou na terra, mas no conhecimento. O que há de notável é que a chave do poder hoje é acessível a todos nós. Nos tempos medievais, se você não fosse o rei, teria grande dificuldade em tornar-se um. Se não tivesse capital no começo da Revolução Industrial, as possibilidades de consegui-lo eram, na verdade, muito poucas. Mas hoje, qualquer rapaz de jeans pode criar uma corporação que possa mudar o mundo. No mundo moderno, informação é a riqueza dos reis. Aqueles que têm acesso a certas formas de conhecimento especializado podem se transformar e, de muitas maneiras, transformar também o mundo inteiro. É certo que nos Estados Unidos as espécies de conhecimento especializado necessárias para transformar a qualidade de nossas vidas são acessíveis a todos. Estão em cada livraria, lojas de vídeo, bibliotecas, podemos obtê-las em conferências, seminários e cursos. E todos nós queremos ter êxito. As listas de best-sellers estão cheias de obras de conselhos para o desenvolvimento pessoal. A informação está lá. Por que então algumas pessoas conseguem resultados fabulosos enquanto outras só passam perto? Por que não somos todos capacitados, felizes, ricos, saudáveis e bem-sucedidos? A verdade é que mesmo na era da informação, só isso não é suficiente. Se tudo de que precisamos fossem ideias e pensamentos positivos, então todos teríamos tido pôneis quando crianças e estaríamos vivendo nossos sonhos agora. Todo grande sucesso está relacionado com a ação. É a ação que produz resultados. O conhecimento é somente um poder potencial, até que chegue às mãos de alguém que saiba como transformá-lo em ação efetiva. Na verdade, a definição literal da palavra poder é a habilidade de agir. O que fazemos na vida é determinado pelo que comunicamos a nós mesmos.
No mundo moderno, a qualidade de vida é a qualidade de comunicação. O que imaginamos e dizemos para nós mesmos, como movemos e usamos músculos de nossos corpos e expressões faciais, determinarão quanto usaremos do que conhecemos. Com frequência, ao ver pessoas muito bem-sucedidas, caímos na armadilha mental de pensar que elas estão onde estão por terem algum dom especial. No entanto, uma observação maior mostrará que o maior dom que as pessoas excepcionalmente bem-sucedidas têm em relação às pessoas comuns é a sua habilidade de agir. Todos nós produzimos duas formas de comunicação com as quais elaboramos a experiência de nossas vidas. A primeira, as comunicações internas, que são as coisas que imaginamos, dizemos, sentimos dentro de nós mesmos. A segunda são as denominadas comunicações externas, expressas por palavras, tonalidades, expressões faciais, postura de corpo e ações físicas, que usamos para nos comunicarmos com o mundo. Toda comunicação que fazemos é uma ação, uma causa posta em movimento, e todas as comunicações têm alguma espécie de efeito em nós mesmos e nos outros. O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Comunicação é poder. Aqueles que dominam seu uso afetivo podem mudar sua própria experiência do mundo e as experiências do mundo sobre si mesmos. Todo comportamento e sentimento encontram suas raízes originais em alguma forma de comunicação. Aqueles que afetam os pensamentos, sentimentos e ações da maioria de nós são aqueles que sabem como usar esse instrumento de poder. Pense nas pessoas que mudaram nosso mundo. John F. Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther King, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Mahatma Gandhi e, de uma forma aterradora, pense em Adolf Hitler. O que esses homens têm em comum é que foram mestres comunicadores. Eram capazes de pegar suas visões, quer fossem transportar pessoas no espaço ou criar um odioso Terceiro Reich, e comunicá-las aos outros com tanta coerência que influenciaram as maneiras de agir e pensar das massas. Através do seu poder de comunicação, eles mudaram o mundo. Na verdade, não é isso também que os destaca dos outros? Por exemplo, Steven Spielberg, Bruce Springsteen, Jeremy Fonda ou Ronald Reagan. Não são eles mestres da comunicação ou influências humanas? O meio que essas pessoas usam para mudar nossas comunicações é o mesmo que usamos para nos mudar. Seu nível de domínio da comunicação no mundo exterior determinará seu nível de sucesso com os outros. Seja essa comunicação pessoal, emocional, social ou financeira. Mais importante ainda, o nível de sucesso que você experimenta internamente, felicidade, alegria, êxtase, amor ou qualquer outra coisa que deseje, é o resultado direto de como você se comunica consigo mesmo. Como você se sente não é o resultado do que está acontecendo em sua vida, é a sua interpretação do que está acontecendo em sua vida. A vida de pessoas de sucesso tem nos mostrado que a qualidade de nossas vidas não é determinada pelo que nos está acontecendo, mas pelo que fazemos com o que acontece. É você quem decide como se sentir ou agir, baseado nas maneiras que escolheu para perceber sua vida. Nada tem qualquer significado exceto aquele que nós lhe damos. A maioria de nós já tem esse processo de interpretação automático, mas podemos retirar esse poder e logo mudar nossa experiência do mundo. Este livro é sobre como juntar as espécies de ações maciças, centralizadas, coerentes, que levam a resultados impressivos. De modo, se tivesse que dizer a você em 2 palavras o que é este livro, eu diria: produzir resultados. Pense sobre isso. Não é nisso que você está interessado? Talvez você queira mudar o modo como pensa sobre si mesmo ou o seu mundo. Talvez você gostasse de ser um comunicador melhor, de desenvolver uma relação mais amorosa, de aprender com mais rapidez, tornar-se mais saudável ou ganhar mais dinheiro. Você pode conseguir todas estas coisas para si e muito mais através do uso efetivo das informações deste livro. No entanto, antes que consiga novos resultados, deverá compreender que já os está conseguindo, mas poderão não ser os resultados que você deseja. Nós, em geral, pensamos em nossos resultados mentais e na grande parte do que acontece em nossas mentes como coisas que acontecem fora de nosso controle.
Mas a verdade é que podemos controlar nossas atividades mentais e o comportamento, e a um ponto tal que antes não acreditaríamos ser possível. Se você está deprimido, você criou e produziu esse show que chamou de depressão. Mas se estiver eufórico, você também criou isso. É importante lembrar que emoções como a depressão não acometem você. Não se pega a depressão, você a cria, como qualquer outro resultado em sua vida através das ações específicas mentais e físicas. Para ficar deprimido, você tem de olhar sua vida de maneira específica, tem de dizer certas coisas para si mesmo, nos tons exatos de voz, tem de adotar uma postura específica e um modo de respirar. Por exemplo, se você quiser ficar deprimido, ajudará muito deixar cair os ombros e olhar para baixo. Você pode falar em um tom de voz triste e pensar nos piores momentos de sua vida, e isso também vai te ajudar a cair em depressão. Se você provocar distúrbios em sua bioquímica como consequência de uma dieta pobre, por exemplo, excesso de álcool, uso de drogas, isso também ajudará seu corpo a ficar com baixo teor de açúcar e assim garantirá uma boa depressão. O que eu quero te mostrar aqui é que é preciso esforço para criar depressão. É trabalho pesado e são precisos tipos específicos de ação. Algumas pessoas criam esse estado com tanta frequência que para elas é fácil repetir. De fato, muitas vezes ligaram esse tipo de comunicação interna a toda espécie de acontecimentos externos. Algumas conseguem tantos ganhos secundários, atenção dos outros, simpatia, amor e outras coisas, que passam a adotar esse estilo de comunicação como seu estado natural de vida. Outras viveram tanto tempo com isso que agora se sentem bem assim, tornaram-se identificados com o estado. Podemos, no entanto, mudar essas ações mentais e físicas e, com isso, mudar imediatamente nossas emoções e comportamentos. Você pode tornar-se extasiado, adotando logo o ponto de vista que cria essa emoção. Pode imaginar as espécies de coisas que cria esse sentimento. Pode mudar o tom e o conteúdo do seu diálogo interno. Pode adotar as posturas específicas e a maneira de respirar que criam esse estado em seu corpo e vai lá. Experimentará a êxtase. Se quiser ser piedoso, basta mudar suas ações físicas e mentais para combiná-las com aquelas que o estado de compaixão requer. O mesmo é válido para o amor ou qualquer outra emoção. Você pode considerar o processo de produzir estados emocionais dirigindo suas comunicações internas, semelhante ao trabalho de um diretor de cinema. Para produzir os resultados precisos que ele quer, o diretor de um filme manipula o que você vê e o que você ouve. Se quer que você fique com medo, ajudará a mudar o som e jogar alguns efeitos especiais na tela no momento certo. Se ele quer que você fique inspirado, arranjará a música, a iluminação e tudo o que for preciso para produzir esse efeito. Um diretor pode produzir uma comédia ou tragédia a partir do mesmo evento, dependendo do que decide colocar na tela. Você pode fazer as mesmas coisas na tela de sua mente, pode dirigir sua atividade mental, que é a base de toda ação física, com a mesma destreza e poder. Pode acender a luz e o som das mensagens positivas em seu cérebro e pode escurecer as cenas e sons das negativas. Pode também dirigir seu cérebro com tanta habilidade como Steven Spielberg ou Martin Scorsese dirigem suas filmagens. Alguns fatos que seguem parecerão difíceis de acreditar. Provavelmente você não acredita que há uma maneira de se olhar uma pessoa e saber ao certo seus pensamentos, ou que se pode convocar seus mais poderosos recursos à vontade. Mas se há 100 anos atrás você tivesse sugerido que os homens iriam à Lua, teria sido considerado um louco ou um lunático. Aliás, de onde vem essa palavra, lunático? Se tivesse dito que era possível viajar de Nova York a Los Angeles em 5 horas, teria parecido um louco sonhador. Mas foi preciso somente o domínio de tecnologias específicas e leis da aerodinâmica para tornar essas coisas possíveis. Hoje uma companhia aeroespacial está trabalhando em um veículo que, segundo eles, dentro de 10 anos levará pessoas de Nova York para a Califórnia em 12 minutos. Da mesma forma, neste livro você aprenderá as leis da tecnologia do desempenho ótimo, que lhe darão acesso a recursos que nunca imaginou ter.
Para cada esforço disciplinado, há múltiplas recompensas. Jim Rohn. As pessoas que conseguiram superioridade seguem um caminho coerente para o sucesso. Chamo isso de fórmula do sucesso definitivo. O primeiro passo para essa fórmula é saber seu resultado, isto é, definir precisamente o que você quer. O segundo passo é tomar medidas, pois de outra forma seus desejos sempre serão sonhos. Você deve tomar os tipos de medidas que acredita que criarão as maiores probabilidades de produzir resultados desejados. Nem sempre as medidas que tomamos produzem os resultados desejados. Logo, o terceiro passo é desenvolver uma acuidade sensorial para reconhecer as espécies de respostas e resultados que você quer conseguir e reparar o mais rápido possível se elas estão aproximando ou afastando você do seu objetivo. Você tem de saber o que está conseguindo, seja numa conversa ou em seus hábitos diários. Se está obtendo o que não deseja, precisa anotar os resultados que suas medidas produziram, a fim de aprender com a experiência de cada ser humano. Então você dá o quarto passo, que é desenvolver a flexibilidade para mudar seu comportamento até conseguir o que você quer. Se observar as pessoas de sucesso, descobrirá que seguiram esses passos. Elas começaram com uma meta, pois você não pode atingir uma se não tiver uma meta. Tomaram providências porque só saber não é o suficiente. Então elas tiveram a habilidade de ler nos outros para saber que respostas estavam conseguindo e continuaram adaptando, ajustando, mudando seus comportamentos até acharem o que funcionava. Consideremos Steven Spielberg. Com 36 anos de idade, tornou-se o mais bem-sucedido cineasta da história. Ele já é responsável por 4 dos 10 maiores filmes de todos os tempos, incluindo E.T., o Extraterrestre, o mais notável filme que já foi feito, segundo a minha opinião. Como chegou a esse ponto, com tão pouca idade, é uma história notável. Desde a idade de 12 ou 13 anos, Spielberg sabia que queria ser diretor de cinema. Sua vida mudou quando, numa tarde, tinha então 17 anos, deu um passeio pelos estúdios da Universal. O passeio não incluía locais de gravação, onde estavam toda a ação. Assim, Spielberg, conhecendo seu objetivo, começou a agir. Escapou sozinho para observar a filmagem de um filme real. Acabou se encontrando com o chefe do departamento editorial da Universal, que conversou com ele durante 1 hora e demonstrou interesse por suas ideias. Para a maioria das pessoas, é aí que a história terminaria, mas Spielberg não era como a maioria das pessoas. Ele tinha poder pessoal, sabia o que queria, aprendeu na primeira visita e assim mudou sua abordagem. No dia seguinte, vestiu um terno, levou a maleta de seu pai com um sanduíche de doces e voltou logo como se pertencesse ao lugar. Passou de propósito em frente do guarda do portão naquele dia, encontrou um trailer abandonado e, usando letras adesivas, fixou na porta: Steven Spielberg, diretor. Daí então passou todo o verão junto a diretores, escritores e editores, aprendendo em cada conversa, observando e desenvolvendo mais e mais seu senso de observação sobre o que é importante para fazer cinema. Com a idade de 20 anos, após tornar-se assíduo no local, Steven mostrou à Universal um filme modesto que havia montado e recebeu um contrato de 7 anos para dirigir uma série para a televisão. Conseguiria tornar seu sonho realidade. Spielberg seguiu a fórmula do sucesso definitivo? Com certeza. Teve o conhecimento especializado para saber o que queria, tomou iniciativas, teve a acuidade sensorial para reconhecer se os resultados que estava obtendo o aproximavam ou afastavam de seu objetivo e teve a flexibilidade para mudar seu comportamento para conseguir o que queria. Todas as pessoas de sucesso que conheço fazem a mesma coisa. Aqueles que conseguem estão empenhados em mudar e em ser flexíveis até criarem a vida que desejam. Considere a reitora Barbara Black, da Columbia University School of Law, essa faculdade de Direito da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que sonhou ser um dia reitora. Ainda jovem, entrou num campo predominantemente masculino e, com sucesso, obteve seu grau de advogada em Columbia. Decidiu então deixar de lado a meta de sua carreira enquanto realizava outro objetivo: constituir uma família. Depois de 9 anos, resolveu que estava pronta para prosseguir em busca da primeira meta, que era a sua carreira, e inscreveu-se num curso de graduação em Yale.
onde desenvolveu o ensino, a pesquisa e as anotações práticas que a levaram a um serviço que sempre quisera. Expandiu seus pontos de vista, mudou sua abordagem, combinou as duas metas e agora é a reitora de uma das mais prestigiadas escolas de direito dos Estados Unidos. Ela quebrou a regra e provou que se pode conseguir sucesso em todos os níveis ao mesmo tempo. Ela seguiu a fórmula do sucesso definitivo? Com certeza. Sabendo o que queria, tentou alguma coisa e, se não resolveu, ficou mudando até agora que aprendeu a conciliar sua vida. Além de dirigir sua importante escola de direito, ela é também mãe e dona de casa. Considere um outro exemplo. Sabe como o Coronel Sanders construiu o império da Kentucky Fried Chicken, que fez dele um milionário e mudou os hábitos alimentares de uma nação? Quando começou, não era mais que um aposentado com uma receita de frango frito. Só isso. Nada de organização, nada de nada. Tinha um pequeno restaurante que estava falido porque a estrada principal fora desviada. Então, quando recebeu seu primeiro cheque do Seguro Social, decidiu ver se conseguia algum dinheiro vendendo a receita de frango. Sua primeira ideia era vendê-la para proprietários de restaurantes e combinar de receber uma porcentagem dos lucros. Na verdade, essa não é a ideia mais realista para se começar um negócio. E as coisas foram acontecendo, não levando exatamente ao estrelato. Rodou o país todo, dormindo em seu carro, tentando encontrar alguém que o ajudasse. Batendo em todas as portas, foi rejeitado 1009 vezes. Então aconteceu uma coisa milagrosa. Alguém disse sim. O coronel estava no negócio. Quanta gente tem uma nova receita? Quantos têm o poder físico e o carisma de um velho corpulento num terno branco? O Coronel Sanders fez uma fortuna por ter a habilidade de tomar iniciativas e bem determinadas. Teve o poder pessoal necessário para conseguir os resultados que mais desejava. Teve a capacidade de ouvir a palavra não, centenas de vezes inclusive, e ainda assim manter-se disposto a bater na porta seguinte, convencido que ouviria o sim. De uma forma ou de outra, tudo nesse livro é dirigido para prover seu cérebro com os sinais mais eficientes para capacitá-lo a tomar medidas bem-sucedidas. Quase toda a semana conduzo um seminário de 4 dias chamado A Revolução da Mente. Nele, ensinamos tudo às pessoas, desde como usar sua inteligência com mais eficiência, até como comer, respirar e se exercitar de uma maneira que aumente ao máximo sua energia pessoal. A primeira noite desse processo é chamada Poder contra o Medo, e a finalidade é ensinar as pessoas como entrar em ação, em vez de serem paralisadas pelo medo. No final do seminário, as pessoas têm a oportunidade de andar sobre o fogo, cerca de 3 metros de carvões queimando, sendo que nos grupos avançados, pessoas andaram sobre 12 metros de carvão. Ainda no fogo, fascina a maioria a tal ponto que temo que a mensagem esteja se perdendo. A questão não é ainda sobre o fogo. A questão não é andar sobre o fogo. Creio ser correto assumir que não há grande benefício social ou econômico a ser ganho de um passeio bem-sucedido sobre um leito de brasas. Mas andar sobre o fogo é uma experiência de poder pessoal e uma metáfora de possibilidades. Uma oportunidade para as pessoas conseguirem resultados que antes pensavam ser impossíveis. Faz milhares de anos que há pessoas realizando alguma versão de andar sobre o fogo. Em algumas partes do mundo é um teste religioso de fé. Quando conduz um passeio sobre o fogo, não é por experiência religiosa, no sentido convencional, mas uma experiência de crença, porque ensina as pessoas, no sentido mais autêntico, que elas podem mudar, podem crescer, esticar-se, fazer coisas que nunca pensaram ser possíveis, que seus maiores medos e limitações são autoimpostos. A única diferença entre você poder ou não andar sobre brasas é a sua capacidade de comunicar-se consigo mesmo, de uma forma que o faça agir, apesar de toda a sua programação passada de medo do que poderia lhe acontecer. A lição é que as pessoas podem fazer virtualmente qualquer coisa, desde que reúnam os meios para acreditar que podem e tomem as medidas efetivas. Tudo isso leva a um fato simples e irrefutável: sucesso não é um acidente. A diferença entre pessoas que conseguem resultados positivos e aquelas que não conseguem não é um tipo de acaso, como o rolar dos dados, por exemplo. Há padrões consistentes e lógicos de ação,
caminhos específicos para a superioridade que estão ao alcance de todos nós. Todos podemos liberar a magia que há dentro de nós. Só temos de aprender como mudar e usar nossa mente e nosso corpo da maneira mais eficiente e vantajosa. Já imaginou o que Spielberg ou Springsteen possam ter em comum? O que John Kennedy ou Martin Luther King compartilharam que os tornaram capazes de atingir tantas pessoas de uma forma tão profunda e emocional? O que separa um Ted Turner e uma Tina Turner das massas? E um Peter Rose ou um Ronald Reagan? Todos eles foram capazes de agir com firmeza, tendo em vista a realização de seus sonhos. Mas o que faz com que continuem dia após dia a pôr tudo o que conseguiram em tudo o que fazem? Existem, é claro, muitos fatores. No entanto, acredito que há 7 características fundamentais de caráter que eles cultivaram dentro de si, que lhes dão o entusiasmo para fazer o que for preciso para serem bem-sucedidos. São 7 mecanismos acionadores básicos que podem garantir também o seu sucesso. Característica número 1. Paixão. Todas essas pessoas descobriram uma razão, um motivo que é consumador, energizante, quase obsessivo, que os levou a fazer a crescer, a tornarem-se maiores. Isso lhes dá muito estímulo para reforçar a busca do sucesso e faz com que liberem seu verdadeiro potencial. É paixão o que faz um Pete Rose sempre mergulhar de cabeça na segunda base, como se fosse um principiante disputando sua primeira partida na primeira divisão. É paixão que separa as ações de um Lee Iacocca de tantos outros. É paixão que dirige os cientistas de computadores através de anos de dedicação para criarem a espécie de um conhecimento técnico que colocou homens e mulheres no espaço exterior e os trouxe de volta. É paixão que faz com que as pessoas deitem tarde e levantem cedo. É paixão o que as pessoas querem em seus relacionamentos. Paixão da vida, dá poder, interesse e significado. Não há superioridade sem uma grande paixão, quer que seja a inspiração de um atleta, um artista, um cientista, um pai ou um executivo. Descobriremos como liberar essa força interna pelo poder das metas no capítulo 11 desse livro. Característica número 2. Crença. Todo livro religioso fala sobre o poder e o efeito da fé e da crença na humanidade. As pessoas bem-sucedidas diferem uma escala muito maior em suas crenças daquelas que falham. Nossas crenças sobre o que somos e o que podemos ser determinam precisamente o que seremos. Se acreditamos em magia, viveremos uma vida mágica. Se acreditamos que nossa vida é definida por limites estreitos, de repente transformaremos esses limites em realidade. O que acreditamos ser verdade, o que acreditamos ser possível, torna-se verdade, torna-se possível. Este livro lhe indicará um meio específico, científico, para mudar logo suas crenças, a fim de que elas o ajudem na realização de suas metas mais desejadas. Muitas pessoas são impetuosas, mas devido às suas crenças limitadas sobre quem são e o que podem fazer, nunca agem de forma a tornar seus sonhos uma realidade. Pessoas bem-sucedidas sabem o que querem e acreditam que conseguirão. Aprenderemos sobre o que são crenças e como usá-las no capítulo 4 e 5 deste livro. Paixão e crença ajudam a conseguir o estímulo, a propulsão em direção à excelência. Mas só propulsão não é suficiente. Se fosse, bastava pôr combustível em um foguete e mandá-lo voando às cegas para os céus. Além desse poder, precisamos de um caminho, um senso inteligente de progressão lógica. Para conseguirmos atingir nosso alvo, precisamos do que vem a seguir. Característica número 3. Estratégia. Estratégia é um meio de organizar recursos. Quando Steven Spielberg decidiu tornar-se um cineasta, planejou um caminho que o levaria ao mundo que queria conquistar. Calculou o que queria aprender, quem precisava conhecer e o que precisava fazer. Ele tinha paixão e crença, mas também tinha estratégia que fez com que essas coisas produzissem o seu maior potencial. Ronald Reagan desenvolveu outras estratégias de comunicação que usou em uma base sólida para produzir os resultados que ele desejava. Todo grande apresentador, político, pai ou patrão sabe que não é suficiente ter os recursos para ser bem-sucedido. Deve-se usar esses recursos de maneira mais efetiva.
Estratégia é o reconhecimento de que os melhores talentos e ambições também precisam encontrar o caminho certo. Você pode abrir uma porta colocando-a abaixo, a pontapés, ou pode encontrar a chave que abre e a deixa intacta. Aprenderemos sobre as estratégias que conduzem à excelência nos capítulos 7 e 8. Característica número 4. Clareza de valores. Quando pensamos nas coisas que tornaram grandes os Estados Unidos, lembramos dos sentimentos de patriotismo e orgulho, de tolerância e um amor pela liberdade. Essas coisas são valores e o julgamento fundamental, ético, moral e prático que fazemos sobre o que é importante, o que realmente importa. Valores são sistemas específicos de crenças que temos sobre o que é certo ou errado para as nossas vidas. São julgamentos que fazemos sobre o que torna a vida digna de ser vivida. Muitas pessoas não têm uma ideia clara do que seja importante para elas. Muitas vezes, os indivíduos fazem coisas que depois os tornam infelizes consigo mesmos, só porque não são lúcidos sobre o que inconscientemente acreditam ser certo para eles e os outros. Pense em Ronald Reagan, John Kennedy, Martin Luther King, John Wayne, Jane Fonda. Todos eles tinham visões diferentes, mas o que têm em comum um com o outro é uma base moral fundamental, um sentido de quem são e por que fazem o que fazem. Uma compreensão de valores é uma das mais gratificantes e desafiadoras chaves para se conseguir a excelência. Consideraremos os valores no capítulo 18. Como você deve ter reparado, todas essas características se apoiam e se entrelaçam em umas às outras. A paixão é afetada por crenças. Quando mais acreditamos que podemos realizar alguma coisa, mais estamos querendo investir em sua realização. A crença, por si só, é suficiente para conseguir excelência? É um bom começo, mas se você acredita que irá assistir ao nascer do sol e sua estratégia para realizar nossa meta é começar a correr para o oeste, você poderá ter alguma dificuldade. Nossas estratégias para o sucesso são afetadas por nossos valores. Se sua estratégia para o sucesso exige que faça coisas que não combinam com suas crenças inconscientes sobre o que é certo ou errado para a sua vida, então nem mesmo a melhor estratégia dará resultado. Vê-se isso com frequência em indivíduos que nem bem começam a ser bem-sucedidos, terminam sabotando o próprio sucesso. O problema é que há um conflito interno entre os valores do indivíduo e sua estratégia para a realização. Característica número 5. Energia. Energia pode ser o formidável e alegre desempenho de um Bruce Springsteen ou uma Tina Turner. Pode ser o dinamismo empresarial de Donald Trump ou Steve Jobs. Pode ser a vitalidade de um Ronald Reagan ou uma Katharine Hepburn. É quase impossível ficar marcando passo com vagar em direção à excelência. Pessoas de excelência pegam as oportunidades e modelam-nas. Vivem obcecadas pela extraordinária oportunidade que cada dia oferece. Há muitas pessoas neste mundo que têm uma paixão na qual acreditam. Elas reconhecem a estratégia e seus valores estão alinhados, mas não têm a vitalidade física para agir naquilo que sabem. O grande sucesso é inseparável da energia física, intelectual e espiritual que nos permite obter quase tudo o que temos. Nos capítulos 9 e 10 aprenderemos e aplicaremos os instrumentos que podem, de imediato, aumentar a vibração física. Característica número 6. Poder de união. Quase todas as pessoas de sucesso têm em comum uma extraordinária capacidade de unir-se com outras, de ligar-se e desenvolver uma relação harmônica com pessoas de diferentes procedências e crenças. É claro que há o gênio louco ocasional que inventa alguma coisa que muda o mundo. Mas se o gênio passa todo o seu tempo só, no meio da multidão, ele será bem-sucedido num nível, mas falhará em muitos outros. Os grandes sucessos, os Kennedys, os Kings, os Reagan, os Gandhi, têm a capacidade de formar laços que os unem a milhares de outros. O maior sucesso não é no palco do mundo, é nos mais profundos recessos de nosso próprio coração. Bem no fundo, todos precisamos formar laços duradouros e afetuosos com os outros. Sem isso, qualquer sucesso, qualquer excelência é na verdade vazia. Aprenderemos sobre esses laços no capítulo 13. A característica-chave final é algo sobre o que já falamos antes. Característica 7. Domínio da comunicação. Essa é a essência do que se trata esse livro.
A maneira como nos comunicamos com os outros e com nós mesmos é que no final determina a qualidade de nossas vidas. As pessoas que se realizam na vida são aquelas que aprenderam a aceitar qualquer desafio que a vida lhes apresente e comunicar a experiência para si mesmas de uma forma que as façam mudarem as coisas ao seu redor com sucesso. As pessoas que falham recebem as adversidades da vida, aceitam-nas como limitações. As pessoas que modelam nossas vidas e nossa cultura são também mestres de comunicação para os outros. O que tem em comum é a habilidade de comunicar uma visão, uma indagação, uma alegria ou uma missão. Domínio da comunicação é o que faz um grande pai, um grande artista, um grande político, um grande professor. Quase todos os capítulos deste livro, de uma forma ou de outra, têm a ver com comunicação, resolução de lacunas, construção de novos caminhos e compartilhamento de novas visões. A primeira parte desse livro lhe ensinará como se responsabilizar e dirigir seu próprio cérebro e corpo com mais eficiência do que se conseguia antes. Trabalharemos com fatores que afetam a maneira como você se comunica consigo mesmo. Na segunda parte, estudaremos como descobrir o que na realidade quer da vida e como pode se comunicar mais eficazmente com os outros, assim como ser capaz de antecipar espécies de comportamento que diferentes tipos de pessoas com certeza criarão. A terceira parte vê, através de uma perspectiva mais longa e mais global, como nos comportamos, o que nos motiva e como podemos contribuir em um nível mais amplo e extrapessoal. Refere-se a como usar as práticas aprendidas e como tornar-se um líder. Quando escrevi este livro, minha meta original era oferecer uma contribuição para o desenvolvimento humano. Um livro que se juntaria ao que houvesse de melhor e mais recente sobre tecnologia de mudança humana. Queria armá-lo com as práticas e estratégias que o capacitariam a mudar qualquer coisa que quisesse e a consegui-lo muito mais depressa do que já havia sonhado antes. Queria criar oportunidades para que você, de uma maneira bastante concreta, logo aumentasse a qualidade da sua experiência de vida. Também imaginei uma obra para a qual você pudesse voltar sempre que quisesse e sempre encontrar alguma coisa útil para a sua vida. Sei que muitos dos assuntos sobre os quais discorri poderiam dar outros tantos livros. No entanto, eu quis lhe dar a informação completa, algo que pudesse usar em cada área. Espero que este livro cumpra sua finalidade. Quando os originais estavam prontos, os primeiros a lerem foram muito positivos, com apenas uma ressalva. Disseram: você tem 2 livros aqui, por que não os separa? Publica um agora e anuncia o outro como continuação um ano mais tarde. Minha meta era atingir o leitor com as melhores informações e o mais rápido que pudesse. Não queria dar essas informações uma de cada vez. No entanto, tornei-me ciente de que muitas pessoas sequer chegariam às partes do livro que penso serem as mais importantes, porque foi-me explicado que pesquisas revelaram que menos de 10% das pessoas que compravam livros leem eles do primeiro ao último capítulo. A princípio não podia acreditar nessa estatística, então lembrei-me de que pelo menos 3% da população norte-americana é independente financeiramente. Menos de 10% tem metas definidas. Só 35% das mulheres americanas, e até menos homens, sentem-se em boa forma física, e em muitos estados, 1 em cada 2 casamentos terminam em divórcios. Só uma pequena porcentagem das pessoas vive de fato a vida de seus sonhos. Por quê? É preciso esforço, é preciso ação firme. Perguntaram então certa vez a Booker Hunt, o bilionário do petróleo do Texas, se ele tinha algum conselho que pudesse dar às pessoas sobre como ser bem-sucedido. Ele respondeu que o sucesso era muito simples. Primeiro, você decide com precisão o que quer. Segundo, decide que pagará o preço para fazê-lo acontecer. E então, paga-se o preço. Se não der esse segundo passo, nunca terá o que você quer, nem a curto, nem a longo prazo. Gosto de chamar as pessoas que sabem o que querem e estão dispostas a pagar o preço para consegui-lo de os poucos que fazem versus os muitos que falam. Eu o desafio a aproveitar esse material e lê-lo todo, ou neste caso, a ouvi-lo todo, a compartilhar o que aprender aqui e a apreciar todo o conhecimento aqui disponível. Neste capítulo,
Eu esgotei a prioridade de fazer ações efetivas, mas há muitas maneiras de agir. A maioria delas depende em grande parte de tentativas e erros. Muitas pessoas que são grandes sucessos tiveram de se ajustar e reajustar inúmeras vezes antes de conseguirem o que queriam. Tentar e errar é ótimo, exceto por uma coisa: usa-se uma vasta quantidade de um recurso que nenhum de nós jamais terá suficiente: o tempo. E se houvesse uma maneira de agir que acabasse o processo de aprender? E se eu pudesse mostrar-lhe como aprender as lições certas que as pessoas de excelência já aprenderam? E se você pudesse aprender em minutos o que alguém levou anos para aperfeiçoar? A maneira de se fazer isso é através da modelagem, um meio de produzir com precisão a excelência dos outros. O que eles fazem que os separa daqueles que somente sonham com sucesso? Fim do capítulo 1.